Olá, meus irmãos, estamos aqui para estudar a lição número 8 deste trimestre e a lição 8 tem como título Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. É o sétimo mandamento e diz em Êxodo 23:14, não adulterarás. O adultério está bastante enfatizado neste mandamento, de forma bem pontual. Mas porque existem diversas formas de adultério, qual tipo de adultério podemos considerar implícito neste mandamento? Pelo menos três podemos verificar. O primeiro é o adultério conjugal, naturalmente. Isto verificamos em Mateus 5, 27 e 28, que diz: que ouviste dos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse é o ensinamento de Jesus. A fidelidade, embora não seja o único elemento para estabelecer uma estabilidade em um casamento, ele é condição sine qua non para que essa união, ou para que uma união permaneça estável. Fidelidade é honrar o seu cônjuge em sua ausência. O adultério conjugal é proibido em Levítico 18, 20 também, e não recomendado em Mateus 15, 19 e 20, dizendo: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Isso em Levítico. Em Mateus: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Levítico e Mateus fecham, Nosso ordenamento jurídico, ele recebeu durante muito tempo o adultério como crime, sendo completamente abolido como crime em 2005. Antes da modificação, esse crime era capitulado no artigo 240. E estava lá da seguinte forma: artigo 240, cometer adultério, pena detenção de 15 dias a 6 meses. Mas como o adultério tem-se a um fundamento moral, ou seja, a traição e a infidelidade, deixou de ser contemplado como crime e passou a ser discutido na esfera civil, onde não se busca mais uma penalidade criminal, mas sim uma reparação moral, uma indenização pelo dano subjetivo causado. Como o casamento civil é para o direito o estabelecimento de um contrato sobre um determinado regime de lealdade, de fidelidade, de ajuda mútua e participação nos bens do casal, hoje essa discussão da quebra do contrato por conta do adultério passou a ser exclusivamente uma discussão civil. Infelizmente, a maioria dos juízes tem entendido que o adultério por si só não gera dano indenizável. Isso tem banalizado a prática e estimulado a desconsideração da gravidade do fato e tornando nossa sociedade ainda mais adúltera. Sendo essa onda de estímulo apenas freada por uma coisa: pela cultura cristã, que atribui ao ato a gravidade devida. Não há qualquer freio legal para o adultério. Apenas um freio moral da maioria cristã em nosso país e em alguns outros países cristãos também. Se essa cultura cair, irá ruir o casamento. A união monogâmica e qualquer outro tipo de previsões sacramentais cristãs que fazem do casamento a instituição que cai. E caindo o casamento, cai a família, e cai a sociedade, ela entra em colapso. Parece esse ser até o objetivo de alguns atualmente, Pois bem, retornando à lição, vemos em Hebreus 13:14 o seguinte alerta: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, nessa versão. Não podemos deixar de inserir nesse contexto de pecado, de infidelidade, o fato de
um ser casado e o outro não. Se você não está atraindo o seu cônjuge porque não tem um, mas está mantendo relações com alguém casado, você também está em adultério. Está debaixo do mesmo pecado de adultério e antes de 2005, debaixo do mesmo crime. José, enquanto estava na casa de Potifar, nos deu esse ensinamento. Ele era solteiro, tinha domínio sobre todas as coisas do seu senhor, mas negou-se a possuir sua mulher, a despeito de todas as investidas dela para terem relações abomináveis a Deus. José, sendo solteiro, evitou adulterar com uma mulher casada. Eu tomei até a liberdade de inserir nesse contexto do nosso estudo de hoje a questão das relações sexuais entre solteiros e relações homoafetivas, pois a relação sexual extraconjugal é proibida pela palavra de Deus e também as uniões heteroafetivas antes do casamento e homoafetivas ou zooafetivas em qualquer circunstância. Essa relação é considerada fornicação. Ela também é reprovada ante os indicativos bíblicos e também quando vir as palavras, quando você vir lá as palavras imoralidade ou prostituição, elas são indicadas para falar sobre fornicação, sobre essas atitudes sexuais, relações fora do casamento. Em Efésios 5:3, Gálatas 5:19 e Colossenses 3:5, nós achamos o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. As uniões homoafetivas e qualquer outro tipo de união antinatural é condenada claramente nesses 3 versos. Bastando para isso lermos os versos dos livros da Bíblia de 1 Coríntios, agora vamos a Coríntios 6:9, Judas 1:7, Romanos 1:22 e 24, que eu resumi aqui, da seguinte maneira: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. 3 versículos. Outro, agora o último, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Agora vamos ver o segundo tipo de adultério implícito neste mandamento. O segundo é o adultério social. Também podemos extrair do texto de Tiago 4 e 5 o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós ou em nós habita tem ciúmes. Não é nada difícil percebermos que a nossa sociedade está prostituída em suas relações, né? Vereadores, deputados e senadores compram votos, juízes vendem sentenças e prefeitos, governadores e até presidentes
negociam propinas com empreiteiras. Padres desviam dinheiro de instituições e pastores iludem fiéis. Mas isso não é somente líderes políticos e religiosos que praticam tais desvios ou adulterações de conduta. O dono do posto de gasolina que coloca solvente no combustível, o comerciante que altera a data de validade do seu produto lá na prateleira, o guarda de trânsito que pede um presentinho para liberar o carro, o enfermeiro que aplica a seringa vazia no braço do idoso dizendo que vacinou para poder levar a vacina para casa e vacinar o parente dele, né? O médico que não aparece no hospital e o jornalista que aproveita para tentar fazer uma notícia, da notícia que vai dar uma arma contra quem ele não gosta. E um monte de outras coisas vão nos dando a certeza de que a sociedade se prostituiu, está adulterando em todas as áreas, traindo, sendo infiel, desleal, totalmente contrário ao amor ao próximo, né? Essa é a segunda modalidade de adultério, o adultério social. Nosso comentarista até ele exemplifica o adultério social fazendo menção ao famoso jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de engrupir alguma coisa, né? Aquele gato de luz, água, internet, enfim. Agora vejam se é ou se não é atual essa passagem bíblica de Provérbios 11, de 1 a 11. Veja só, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade. Olha só. E perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Esse texto prova que a Bíblia não precisa ser atualizada em absolutamente nada, né? Quando fala a respeito até da cidade, vamos dizer assim, né? Mas vamos ao terceiro tipo ou modalidade de adultério implícito a este mandamento. O terceiro é o adultério espiritual. Encontramos essa modalidade nas palavras de Mateus 12, 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Como toda a Bíblia se destina a apontar para a experiência de Jesus, o adultério, desde o Êxodo até o Apocalipse, nos chama a pensar em coisas mais transcendentes, coisas que transcendem nossa particularidade, nossas relações pessoais, nossas relações sociais, nossas relações políticas, mas que chega à esfera de nossa relação com Deus. Jesus chamou aquela geração de perversa ou pervertida e adúltera ou infiel. Aqui ele adverte nessas palavras para a adulteração de completamente tudo, desde a relação pessoal do homem com sua mulher, passando pelas relações entre os próprios homens, né, como ente social, e as instituições, chegando até a uma relação entre o homem e o povo com seu próprio Deus. A perversão e o adultério foi tal, naquela época, que não identificaram o Mashiach, o ungido que havia chegado. Um homem não consegue desejar
somente sua esposa, como uma sociedade que não consegue desejar o próprio bem comum, como a humanidade que não consegue desejar seu próprio Criador, assim aqueles homens daquele tempo, aquele povo, aquela geração, não conseguia desejar e enxergar em Jesus o noivo, o esposo, o rei, o Criador. Tudo estava disperso, adulterado de tal forma que não importava mais se ele era ou não era o Messias ou o Mashiach. Eles desejavam um outro tipo de Mashiach, do jeito deles, com as características que os agradavam e não aquelas que agradavam a Deus. Quem os criou e prometeu? O Mashiach. Pediram então um sinal e ele deu. Não naquela mesma hora, mas logo depois. O sinal de Jonas era sua vida perdida 3 dias no abismo das águas e nas entranhas do grande peixe. E depois o seu retorno milagroso. Jesus morreu na cruz e 3 dias depois ressuscitou. Esse foi o sinal. Mesmo assim, os judeus não creram, nem no sinal do profeta Jonas, que tinha dado milhares de anos antes. 2000 anos de perversão e adultério. Hoje, mesmo não judeus e até alguns cristãos enganados estão adorando a si mesmos e não a Deus, atendendo a seus desejos e não os desejos de Deus, se pervertendo e prostituindo, adulterando com outros messias que não são Jesus. Muitos também estão dentro das igrejas como que casados, comprometidos e compromissados com Jesus, mas são desleais e infiéis, não honrando o seu contrato, seu pacto e seu compromisso com Cristo, praticando toda sorte de perversões e adultérios espirituais, inclusive traindo o seu compromisso de fidelidade com Cristo, né? Quando falo isso, eu quero dizer que aparentam ser cristãos ou maridos fiéis e praticam coisas que Cristo abomina. Poderíamos imaginar uma infinidade de formas de adultérios espirituais se entendermos que o adultério é a infidelidade, primeiramente, a Deus, a deslealdade ao compromisso de viver uma vida cristã, a desonra de ter o nome de cristão cometendo pecado por palavras, pensamentos ou ações. Para concluir a lição de hoje, o adultério, nós sabemos que ele destrói o equilíbrio familiar e destrói o equilíbrio social e espiritual também. O adúltero familiar, ou social, ou espiritual, ou as coisas todas ao mesmo tempo, não é modelo para ninguém. Um filho não concebe a traição de seu pai ou a sua mãe como uma boa coisa, uma coisa para ele repetir lá na frente. Um político desonesto não é bom e bem desejado por nenhum eleitor, talvez até alguns, né? Mas isso é um caso mais psiquiátrico, né? Um líder religioso e moral não consegue seguidores de respeito. A quebra do compromisso de lealdade e fidelidade são um grave sinalizador de depreciação e queda do caráter humano. E, infelizmente, a geração adúltera e perversa, vislumbrada por Cristo, ainda não se extinguiu. Ao contrário, parece que a cada dia essa geração aumenta mais. Sendo assim, permanece a advertência do texto de Coríntios, 1 Coríntios 6, 18 a 20, que diz o seguinte para nós: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo o comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que essa seja uma lição para nós cumprirmos todos os dias de nossa vida, sendo fiéis, honrados e leais ao nosso contrato, ao nosso compromisso com nossas esposas, esposos, com a sociedade, com a igreja
e, sobretudo, com Deus, para não adulterarmos em momento algum a nossa conduta diante desse Deus que nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nosso corpo, que é o seu templo. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.